aprendendo isso. 1.1. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. O mentiroso semeia contenda entre os irmãos. E tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que amam. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão lá da Brejal, da missão. E ele falando que tem um lá. E ele não perde uma escola dominical. Mas em toda ela ele semeia contenda. Contradizendo o professor. Contradizendo a opinião do aluno. Contradizendo a opinião do outro. Ele ama semear contenda. O mentiroso, ele semeia contenda entre os irmãos. Quando você está mentindo, você logo automaticamente está o quê? Semeando contenda. Semeando contenda entre os irmãos. Está jogando a semente da contenda. Você está jogando a semente da contenda. Quando você joga uma semente, o que é que acontece? Ela vai germinar. Quando nós jogamos uma semente, ela vai germinar. Você joga uma semente, um grão de milho. O grão de milho vai nascer. O pé vai colocar 2 a 3 espigas de milho. E você vai colher centenas de grãos. Semeou um grão de milho. O grão fez nascer um pé. O pé coloca 2 a 3 espigas, centenas de grãos. Quando a pessoa semeia a semente da contenda entre os irmãos, se ele semear, irmão Orlando, uma única vez, só basta ele semear uma única vez aquela contenda, ele chegar para o irmão José, aí diz: ó, irmão José, irmão Petrônio, rapaz, andou falando isso de você, dizendo que isso, aquilo, que você vendeu uma mercadoria aos irmãos, chegou lá só porque o bichinho atrasou uma prestação, você foi lá, tomou, só não bateu no irmão porque o irmão ficou calado. Se o irmão falasse, porque eu vi o irmão José bravo, nunca vi o irmão José bravo daquele jeito. Olha, só basta uma vez. Né? Ele chegou e falou somente uma vez, nosso irmão. Jogou essa mentira, essa semente da mentira uma vez só. Isso aí vai trazer problemas, a maioria das vezes, para o resto da vida. Uma única vez que foi colocada a semente. Aí chega no ouvido do irmão José essa semente da mentira, que semeia contenda. Irmão José vai a ele, vai gerar outra contenda, vai procurar saber quem foi que disse a ele. Quando chegar naquele ali, ele vai omitir, dizer que não foi verdade. Vai envolver famílias, filhos, às vezes amigo, às vezes o irmão na igreja. Por quê? Por uma semente da contenda semeada entre os irmãos. Só precisa uma vez só. Uma única vez que for jogada uma semente da contenda entre os irmãos, já faz um grande estrago. Já faz um grande estrago. Então, essa semente da contenda, em que é semeada entre os irmãos, ela destrói amizades. Você quer ver uma amizade de longo tempo entre irmãos, tanto na igreja como em casa? Você vai lá e joga a semente da contenda, da mentira. Joga a semente da mentira que provoca a contenda. Aí você vai ver, ó, irmão Orlando tem aquela amizade comigo, me chama de gênio. Aí chega nosso irmão ali, Carlos, irmão Orlando, o irmão meu, andou falando mal de tu, falou isso, falou aquilo. A semente,
da mentira que gera contenda sendo jogado. Olha, o irmão joga a semente da contenda e o diabo joga água para aguar, para regar. Aí ele vai dizer, rapaz, irmão Bill, eu nunca esperei isso dele. Aí o inimigo jogando aquela água ali no coração, aguando. A amizade, mesmo ele aprendendo em outras oportunidades, ele já aprendeu a perdoar, sabe a perdoar, mesmo me perdoando, a semente da contenda, ela corroeu aquela amizade. Não tem como mais ficar, irmão. Quem disser que fica mesmo é mentiroso. Aí vai entrar no que estamos ensinando hoje aqui. Não é? Você pode perdoar. Como já aprendemos em outras oportunidades, o que é perdoar? Você pode perdoar o seu irmão. Perdoar não é se vingar, não é ter desejo de vingança. Não é? Mas você não esquece aquele carinho que ele tinha por mim, aquela amizade que ele tinha por mim não é mais a mesma. Ele não vai me ver mais com os mesmos olhos. Ele vai me ver com olhos diferentes. Então, é muito perigoso. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. É mentiroso, é muito perigoso essa semente da contenda, em que os irmãos que jogam essa semente semeiam entre os irmãos. Numa família, quando o irmão de sangue joga essa semente da contenda, inventa uma coisa, aquele outro irmão já fica com a raiva também dele. A semente da contenda, ela joga um contra o outro. O objetivo dessa semente da contenda, quando é jogada através da mentira, é colocar um contra o outro. Colocar fulano contra ciclano, ciclano contra Betânia. Aí envolve, irmão. Envolve. Quando pensa que não, tá aquela mal compreensão entre eles, um com raiva de um, outro com raiva do outro, não se conversam mais. Aí fica o quê? Aquela família destruída, aquela família desunida, os irmãos na igreja desunidos. Por quê? Porque essa é a semente, os mentirosos semeiam a semente da contenda. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado quando vir essa pessoa jogando essa semente da contenda para provocar a contenda entre nós. Vejamos, se chegar alguém para qualquer um de nós aqui e dissermos assim, ó, meu irmão fulano, irmão ciclano, falou mal de você, falou assim, assim, assim. Qual é a nossa atitude? Pedir sabedoria a Deus para toda a ocasião. Então, o que fazer? Como agir diante de um episódio como esse? O irmão chegou para mim, disse que fulano me deixou mais baixo do que uma sandália. Tem pessoa que começa já assim, né? Aí a pessoa diz, ó, irmão meu, fulano, irmão fulano, lhe deixou mais baixo do que uma sandália fica lá embaixo. Então, como é que temos que agir nesse momento? Não haja pela emoção, nem nesse momento da raiva. A primeira coisa, irmão Orlando, que quando nós somos abordados por alguém dizendo que está alguém nos defamando, a primeira coisa é esse nosso ego. Temos raiva, ficar com raiva. É normal. Até a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. É normal, é do homem. Aí eu aqui, ó, o irmão me contando, fulano disse isso de você, tal. Terminou? Como é que eu tenho que agir? O momento agora, antes de eu agir pela raiva, pela emoção, o
Porque se eu for agir pela raiva e pela emoção, só vamos fazer besteira. Tem até o ditado que diz, nunca haja no momento da raiva. Que a gente só vai fazer besteira. Aí então, quando você for abordado dessa forma, não esqueça o seu eu. É o momento, você foi abordado dessa forma, com essa má notícia, esqueça o seu eu agora. Esqueça o seu eu. Não haja como o seu eu. Você agora vai lembrar de tudo que você aprendeu na presença de Deus. Esqueça o eu, porque se você for usar o seu, vai agir na hora da raiva e vai falar coisas piores. Aquele irmãozinho que veio lhe dizer, se ele veio dizer, se você falar, ele vai levar para ele lá de volta. Ele vai levar de volta, porque se ele fosse sábio, ele ia orar. Se ele fosse sábio, ele não ia vir jogar essa contenda, não. Não era? Ele ia orar por aquele irmão que está falando. Mas não, ele já veio contar, porque ele não é sábio, ele é um semeador de contenda. Então, primeiro, você esquece o seu eu, não age pela raiva, nem pela emoção. E agora é a hora de você lembrar do que você aprendeu. Fazer como disse Davi. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Né? Eu aprendi que eu tenho que agir com sabedoria. Você tem que lembrar do que você aprendeu na hora desta. Tem que agir com sabedoria. Primeiro, não diz nada de mal para aquele irmão, para ele não levar. Mata logo a charada dele com poucas conversas. Foi mesmo? Que Deus abençoe ele. Que Deus abençoe. Aí tira logo de tempo. Ele vai ficar sem graça. Ele vai querer que você se abuse mesmo, que é para encher o ego dele, né? E ele jogar mais cimento da contenda e você falar um monte de besteira e ele levar para lá. Aí primeiro você diz, não, irmão, besteira, vamos só orar por ele. Usando da sabedoria que aprendeu. Vamos orar por ele, ele não sabe o que é que faz. Muda logo de assunto. Começa a falar de Deus, coisas boas. Acabou a graça dele. Acabou a graça dele. Isso é lembrando do que aprendeu. Lembrando do que aprendeu. Você lembra que você aprendeu na escola dominical, nos cultos de doutrina, que tem que ser sábio, que tem que evitar contenda, tem que evitar problema, como vimos na outra anterior. Então, peraí, meu Senhor. Se eu for agir pelo meu instinto, se eu for agir falando o que eu não devo, em vez de eu evitar o problema, eu vou criar mais outros problemas. Mesmo ferido, mesmo magoado, não demonstre para aquele irmão que veio lhe dizer, não demonstre para ele que está ferido, não. Que é o que ele quer ver. Ele quer lhe ver ferido, ele quer lhe ver angustiado, ele quer lhe ver magoado, e final ele quer lhe ver longe da presença de Deus. Não demonstre nem para ele que ficou triste com isso. Não demonstre nem que sou ferido. Se tiver de chorar, chore depois nos pés do Senhor. Passe uma boa imagem para ele, corte logo o mal pela raiz e entregue aquela pessoa que falou mal de você nas mãos de Deus. Se ele falou mal de você, ele está mentindo, quem é que vai pagar? Quem é que vai sofrer as consequências? Sou eu ou ele? É ele. Então, a melhor forma é essa. Eu sei que é difícil, não é tão fácil fazer como a gente fala. Falar é fácil. Não podemos negar isso. Não podemos negar. Mas que esse aí é o melhor caminho. Ouviu, teve autocontrole, não demonstrar que está irado, acabar logo a graça daquele irmão dessa forma, fazer que ele não tenha mais desejo de trazer outra contenda, mentira para você. Porque se você não deu valor àquela mentira contendosa que ele trouxe, não deu valor a ele, cortou pela raiz sem precisar dizer nem assim. Não precisa nem dizer assim, irmão, não me traga mentira aqui mais não, não traga essas conversas mais não. Não precisa nem fazer isso não, ele também não fica contente de outro. É só não dar valor. Oi, irmão, oi, vamos orar por ele. Isso é besteira, vamos orar por ele. Aí muda logo de assunto,
falando de coisas boas de Deus. Aí, rapaz, eu pensei que ele ia ficar com raiva. Quando for outra vez que ele for querer jogar a semente de mentira, ele vai procurar outro. Né? Ele vai procurar outro. Porque ele já viu que você não deu valor. É como o apelido. O apelido, todos nós sabemos. Se você apelidar uma pessoa e ela ficar irada, aí o cara, eita, pai, gostou não, aí chega o irmão José aqui, ó, tá lá, ele lá trabalha. Irmão José, ó, irmão Petrônio. Se chamar ele disso, daquilo outro, ele fica mordido. Aí o irmão José, é mesmo? Vou fazer o teste agora. Aí chega lá e apelida irmão Petrônio. Quando apelida irmão Petrônio, fica logo bravo, tá com o material na mão, querendo, se você vier pra cá, eu vou. Aí pega. Quando pensar que não tá todo mundo lá na obra, no trabalho, lhe apelidando. Na escola, em qualquer lugar, pega. Então o segredo é isso aí. É você cortar sem precisar palavra de repreensão. Sem precisar palavra dura. Você cortar não dando valor. Não deu valor de jeito nenhum. É certeza, nunca mais ele vem trazer contenda. Aí procurar outro que gosta. Então, é isso aí, ó. Os mentirosos semeiam contenda entre os irmãos. Então o segredo é esse. É lembrar do que você aprendeu, colocar em prática e não dar valor. Porque se assim fizermos, possa ter certeza que jamais ele vem semear essa contenda, essa semente da contenda com você. Ele vai procurar outro.